Fala, povo abençoado de Deus, mulheres e homens cristãos, estamos aqui, mais um podcast, Pode Ser Mais Que Magras, tá? Estou aqui com as minhas parceiras. Para quem não nos conhece, eu sou Rafa Martins, mentor de emagrecimento há 18 anos. Eu sou Lorena Fernandes, mentora de emagrecimento, treinadora de hábitos saudáveis, também há 18 anos. E eu sou Tati Marcão, treinadora de hábitos saudáveis. É isso aí, gente. Mais um podcast aqui para a gente esclarecer alguns assuntos, alguns mais polêmicos, outros extremamente importantes. A nossa função aqui na internet é ajudar as mulheres cristãs a serem magras, tá? Não é estar momentaneamente magra, não, tá? É ser, para sempre. Magras, saudáveis, porque também não adianta ser magra e doente, e bem resolvida em todas as áreas. Esse é o nosso propósito. E o tema desse podcast de hoje, esse episódio, vai tratar de um assunto muito forte. Então, já segura aí nas suas cadeiras, que é domínio próprio. Esse assunto que ele é um tanto desconhecido, mas abordado da forma como a gente vai abordar hoje aqui, vai ficar muito claro, eu tenho certeza que vai impactar poderosamente a vida de vocês. E para começar, queria pedir a Laura Fernandes aqui, já falasse para a gente o que seria esse domínio próprio, para deixar logo muito claro o conceito e, principalmente, à luz da Bíblia. Então, gente, esse é um assunto que pouco se fala na internet. E Rafa falou, mas esse episódio são verdades sobre o emagrecimento. Então, a gente está aqui para quebrar alguns biscoitos e você, de fato, conseguir, como eu, há 18 anos, manter meu peso. Então, esse assunto do domínio próprio, ele é entendido na Bíblia sobre, na parte que se entende sobre o fruto do Espírito, né? E não são frutos, mas sim fruto. E uma das partes desse fruto é o domínio próprio. E a primeira coisa que eu acho que é libertador para um cristão é entender que o fruto do Espírito, e uma das partes que é o domínio próprio, é uma consequência da essência da árvore e não do esforço humano. Né? Muitas pessoas ficam pensando, eu vou ter que me esforçar. Não, a árvore ela não se esforça para dar o fruto, é natural. Portanto, nós temos que nos lembrar da palavra, por isso que é tão importante você estar firmado na verdade. Essa é a verdade. Então, João 15:1, eu queria ler para vocês, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos. Ou seja, Jesus é a videira, nós somos o ramo e o pai é o agricultor. Ou seja, como ramos, nós tornamos o ambiente onde o fruto dessa união do crente com Cristo nasce. Então, domínio próprio é algo que não é nosso, é de com quem nós estamos ligados. Nós somos apenas o ramo, né? Então, isso primeiro é muito importante. E pode falar, Rafa. É como se fosse algo, exercer domínio próprio, espiritualmente falando, é como você ter uma força interna que não depende de você mesmo. É uma coisa fluida, é uma coisa que já vai acontecer. Né? Que aí, é como se fosse um presente do relacionamento que você tem com o Senhor. Então, vai ser leve, vai ser fluido. Eu acho que, assim... gente, eu tô animada, viu, para esse podcast, porque a gente estava aqui nos bastidores e, olha, tanta luz veio. E acredito que a gente está aqui também como ferramenta de Deus para a tua vida que está assistindo a gente, porque talvez você tenha clareza do domínio próprio. Eu acredito que se eu fosse bater um papo como esse, por exemplo, na minha igreja, muita gente faria um aporte gigantesco sobre domínio próprio e muito conhecimento, né? O que a gente tem que talvez expandir a nossa mente vai cair, gente, por incrível que pareça, acho que todo podcast a gente vai fazer a mesma observação. Que talvez o que as pessoas fazem é levar tudo para o lado espiritual, tudo para o relacionamento da igreja, tudo para o... que, assim, é espiritualizar algo que é prático, que é do dia a dia. Até antes da gente começar aqui, o Rafa leu um versículo, e, assim, é chocante. Eu até falei, você vai ler Gálatas 5:21, que fala sobre... não tem um, tem vários, que fala sobre glutonaria, que é a falta de domínio próprio na alimentação. E isso é condenado. Então, só que o que a gente queria abordar e deixar claro aqui para vocês, por isso que a Loura introduziu,
que não é algo que a gente consegue forçar. Eu acho que o Rafa vai falar sobre isso. O que o M3 traz, o muito mais que magra, para sempre magra, é que você vai ter, talvez, clareza no percurso, porque, assim, você vai entender que o domínio próprio com a alimentação, e talvez você que está assistindo a gente já tenha um incômodo, porque quando a gente está pecando, ou a gente está em desacordo com a vontade do Senhor, e a gente está ali conectadinha com o Espírito Santo, ele vai dizer, não tá legal, não tá legal. Então, vai dando uma cutucadinha. Às vezes é até no íntimo, que é aquilo que a gente vive falando que as pessoas não revelam. Talvez as pessoas que estão aqui assistindo nem falem, né? Sobre isso. Na verdade, sabe o que me lembra? A gente fazendo algumas conversas com alunos, tem mais de 10 alunos que eu me lembro assim, alto, que elas falaram assim, vocês foram resposta de oração, porque eu estava incomodada por saber que eu não estava conseguindo praticar um princípio. Sabe, gente? Então, uma fazendo coisa... esse parênteses do que a Loura está fazendo, o M3 entra na vida das pessoas como as ferramentas, são as ferramentas, mas o domínio próprio está com você, com a sua intimidade com o Senhor. A gente só quer clarear isso, é como se fosse desvelar. E estimular a sua intimidade, estimular essa intimidade. É porque, na verdade, as mulheres cristãs, elas estão tentando emagrecer na força própria delas, sendo que ela tem ferramentas que a gente está vindo só para lhe lembrar. Uma pergunta, será que você já usou a Bíblia para tentar emagrecer? Será que você sabia que dentro da palavra de Deus tem coisas que te ajudam, informações que te ajudam a cuidar do seu corpo? Ou você só estava querendo mudar a sua alimentação e fazer atividade física? Está entendendo o que eu estou dizendo? Que é muito mais profundo. E, por outro lado, só lendo a Bíblia, indo para a igreja, orando, tal, isso que eu ia falar, é onde o M3 entra. O M3 vai mostrar para você, porque, na verdade, assim, as profissões, a gente como treinador de hábitos saudáveis, mentores, né, de emagrecimento, na mentoria especificamente, mas, assim, a nutricionista, o educador físico, na verdade, principalmente os nossos, eu falo meu marido como educador físico no projeto, à luz da palavra, mas a gente entende que, assim, foi Deus que deu para eles essa ferramenta, essa profissão, essa habilidade, e a gente conseguiu unir isso de forma tão clara com a sua vida espiritual, saber que, assim, você não vai cuidar do corpo excessivamente, deixar a sua vida espiritual. Você não vai se preocupar com a vaidade, deixar a sua vida espiritual. E o que o M3 faz, ele compila tudo que você precisa para exercer pelo domínio próprio, através da sua intimidade com o Senhor das Revelações que Deus vai trazer. Você tem muito mais facilidade de gerenciar o peso, de entender o que é saúde. Porque eu acredito, gente, eu não sei vocês, mas assim, quando os alunos saem da aula, não é revelador para eles? Fala, meu Deus, eu não sabia disso. Se eu soubesse, eu teria aplicado. Então, assim, talvez muita gente que está ouvindo a gente aqui falar, mas eu tenho domínio próprio, eu não sei o que acontece, por que a comida me domina, não é? Aí já vem agora nas minhas anotações aqui, já vem uma pergunta para vocês falarem aí a opinião de vocês, né? Qual seria, porque o domínio próprio, essa palavra, domínio próprio, ainda é um pouco, vamos dizer assim, é muito espiritual, é um fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, mas qual seria a relação entre a palavra, a expressão domínio próprio e a expressão autocontrole? Para a gente deixar claro aqui para os nossos alunos. Vai lá, Loura. Na verdade, o domínio próprio é o autocontrole de si mesmo, a moderação e crucificar a carne. Só que existe uma linha tênue aí, porque o domínio próprio é um fruto do Espírito, e paralelo, para os que não são nascidos de novo, nossa velha natureza é a obra da carne. Então, por isso que nós temos que vigiar. Porque se a gente não tiver alimentando mais o Espírito, como Tati fez, tendo em comunhão com o Senhor, lendo a palavra, a gente vai ceder às obras da carne, que é da nossa antiga natureza. Esse seria um dos motivos pelos quais o M3 trata corpo, alma e também espírito. Tem que estar um alinhamento. Tem que haver um alinhamento. É uma coisa que a gente sempre fala, querendo ou não, eu lembro que em algumas aulas a gente pincela que assim, a gente vai falar da alma e do corpo, mas a gente sempre vai enfatizar que o espírito é o mais importante. Porque, por exemplo, a minha intimidade com o Espírito Santo,
o meu tempo de oração, o conhecimento que eu tenho da palavra reflete diretamente em todas as áreas da minha vida. Então, uma pessoa que tem devocional, tempo com Deus, leitura da palavra e oração, provavelmente no M13 ela dispare, desponte. Por quê? Porque Deus vai usar tudo aquilo que ela está recebendo de bagagem, de orientação, tudo aquilo que ela está recebendo de conhecimento, que a gente até costuma falar, né? Que a gente trabalha aspectos profundos do emagrecimento. Então, o nível de consciência das pessoas aumenta demais. Então, para quem tem uma intimidade com o Senhor, que o fruto do Espírito está transbordante, essa pessoa, ela desponta, ela voa, porque reflete em todas as áreas da vida. Então, quem ainda não tem um devocional, não tem um tempo com o Senhor, ela vai ter que se esforçar mais. Fica aquela coisa mais que exige muito, entende? Porque Deus torna as coisas muito fluídas, entendeu? Eu me lembro que quando a gente foi começar o M3, me veio a memória agora, assim que a gente foi começar, as primeiras reuniões para iniciar o projeto, a gente foi abordado, né? Eu mesmo fui abordado por algumas pessoas da família, alguns colegas, alguns alunos que já estavam conosco, né, tentando emagrecer, e as pessoas perguntavam, por que vocês vão tratar de espírito também, se emagrecer é uma questão de comida? Olha só a ignorância, né? Por que vocês vão tratar de espírito também? Como é que vocês vão tratar de espírito? O que é que tem a ver? O que é que tem a ver tratar de espírito num projeto de emagrecimento? Isso. Até porque a gente tem um espírito e o pessoal não sabe, né? Muitos não sabem. Mas quando os alunos da gente, e a maioria dos nossos alunos são cristãos, né? A gente recebeu de Deus essa incumbência de cuidar do corpo de Cristo mesmo, de alertar os cristãos nessa área. É um tempo de despertar. Da Bíblia, né? Uma simples revelação que todo mundo já sabe. Você é templo, morada do Espírito Santo. Tem que ter controle, tem que ter domínio próprio. Porque... E eu lembro, Loura, que quando Deus deu o projeto para a gente, antes de dar o nome, antes de dar o formato, a programação, ele falou, vocês vão tratar aspectos profundos do emagrecimento. Daí eu lembro que ele falou do espírito, da alma e do corpo, e a gente a gente tinha a imagem clara do desenho, né? Das três, do ser triuno, de por que as pessoas não conseguem ser consistentes, por que o resultado não permanece, qual era o nível de consciência, por que as pessoas estabeleciam só uma meta de peso, elas não se aprofundavam no tema. Então, eu lembro que antes do nome, antes do projeto completo, o que Deus deu para a gente? Vocês vão tratar do espírito, da alma e do corpo. Então, isso ficou muito claro, apesar de contra tudo que todo mundo fala, vocês vão tocar num assunto polêmico, tantos teólogos, tantos estudiosos da palavra, vocês talvez conflitem. Não, quando a gente sabe que quando Deus dá para a gente a revelação, ele vai conduzir a gente por esse caminho. Então, tem que ficar tem feito claro. Isso. E ele tem feito isso brilhantemente bem. Toda a honra e toda a glória a Deus. Eu anotei aqui um versículo para ilustrar um pouquinho a importância de você ter um domínio próprio, mas também ter muito cuidado com a sua comunidade, com a sua ambiência, com o seu ambiente, que são duas coisas que não tem como se desassociar. Eu consigo ver alguém com muita intimidade com Deus, eu consigo ver alguém bem íntimo de Deus, realmente, mas acaba sendo influenciado por um ambiente negativo, um ambiente ruim. Me veio Provérbios aqui, Provérbios 23, 20, 21, que fala sobre ambiência, né? Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Olha só, não ande com quem come demais, né? Quem come demais, a gente sabe que não está exercendo, né? Não está aplicando um autodomínio, um autocontrole, um domínio próprio ali. Porque os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. Ou seja, é um conselho da Bíblia, um conselho de Salomão ali no livro de Provérbios, para as pessoas que querem exercer domínio próprio, cuidado com a sua ambiência. Faz sentido isso? Faz sentido. E tem um versículo para complementar, que é 1 Coríntios 6, do 12 ao 14, diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas. Você está lá cheio do Espírito, você está com seus amigos, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você entende?
Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esse como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza. O alimento são bênção, mas alimentar o nosso corpo deve ser com moderação, sem excessos, para não perder o domínio próprio e ceder à obra da carne chamada glutonaria. Esse aí é forte. Esse aí complementa 100%. Esse é a melhor ilustração desse podcast aqui. E eu anotei aqui, quando a gente estava nos bastidores e você falou de ambiência, eu anotei três pontos de cuidado para as pessoas, né? O cenário que elas frequentam, o ambiente que elas vivem e as pessoas que elas andam, né? Então, eu acho que são 3 pontos aí de forte influência sobre aquilo que eu escolho, as decisões que eu tomo. Então, é o cenário que eu frequento, o ambiente que eu vivo e as pessoas que eu ando. Então, são 3 pontos para a gente analisar. E o que a gente precisa... eu sempre falando da cultura da igreja, né, gente? Porque não tem como a gente estar o tempo inteiro na igreja, não tem como falar. Quando a gente fala aqui das pessoas que a gente anda e do ambiente que a gente vive na igreja e anda com as pessoas da igreja. Quais são os costumes da igreja? É aí que Deus está nos chamando. Então, você que está vendo esse podcast, eu assumo essa responsabilidade aqui com a Lore e com o Rafa, porque Deus nos entregou como missão despertar essa geração. Então, eu acredito que nós somos assim, eu estou falando, eu até fico arrepiada aqui, porque eu estou falando de coração para o coração de vocês, e que o Espírito Santo desperte vocês para essa verdade. Que é assim, hoje nós vivemos uma triste realidade na igreja, de pessoas que, inclusive, é motivo de meme, gente. As pessoas tiram sarro. Eu vou falar da minha realidade, jamais se levantando contra o meu povo, que eu amo de paixão. Mas chega a ser engraçado quando a gente chega, não sei se vocês vivem isso. Ai, não, vamos moderar na comida que a Tati chegou. Ou assim, alguém trouxe alguma coisa saudável? Ou brincam comigo, ela vai naquele café sem açúcar, gente. Então, assim, que na verdade, às vezes, a gente se sente um pouco acuado em toda vez ficar falando sobre isso. Acho que é por isso que Deus deu o projeto, que agora eles vão entrar aqui e vão ouvir tudo, e eu não vou falar diretamente para ninguém, vai ser tudo aqui, não, entendeu? Mas é o desejo que a gente tem de que as pessoas usufruam daquilo que a gente usufrui. Menos açúcar, menos carboidrato, gente, é uma energia, é uma vivacidade de verdade. A energia que vem do açúcar, eu estava conversando com meu filho esses dias, eu queria ter gravado. Eu falo que às vezes a gente tem que ter um gravador o tempo inteiro, né? Ele estava me perguntando, ele me perguntou assim, Loura, mas o açúcar não dá energia? Eu falei, é uma energia que não é de Deus, filho, que ela te engana. É um pico de energia que não é... É um pico e depois a queda é grande, livre. Efeito rebote, porque vai te levar lá para baixo. É igual a altivez, é igual você se gloriar de algo que Deus te deu como habilidade, como dom. Eu tenho carisma, eu tenho oratória, ok. Mas o grande responsável, a Bíblia fala que dele e por ele são todas as coisas. Vem dele e volta para ele. Então, a altivez precede a queda. O pico do açúcar, para mim, é a mesma coisa. Vai te levar lá em cima e depois vai te levar lá embaixo de uma vez só, entendeu? Mas esse é o nosso desejo, de despertar a igreja, né, Loura? Isso. Porque é o ambiente que a gente vive. E sempre, em todos os podcasts, nós vamos ressaltar, né, que quando nós falamos de emagrecimento, nós não estamos falando de algo apenas estético isoladamente. Porque as pessoas também, os cristãos, não sabem que um corpo obeso é um corpo inflamado, é um corpo doente. Doença não glorifica o Senhor, né? Limitado, né, Loura? É limitado, né? É limitado, né? E aí eu lembrei de uma frase, quando você falou dos memes que nós sofremos, que fala assim, tá tão normal comer errado em excesso, que quando você come bem ou é comedido, que é a vontade de Deus, você é chamado da pessoa que está de dieta, ou que é o fitness, que tipo, lá chegou ela. Cristãos, acorda para os teus comentários. Em nome de Jesus, moderação é bíblico. Nós estamos falando sobre esse assunto.
Eu nem estou falando aqui de comer errado, de comer muito açúcar, de comer tudo, né? Mas eu estou falando ainda apenas sobre a quantidade. Todo dia, né, Loura? Isso, entendeu? E eu não sei, mas eu estou com vontade de falar mais uma coisa que é muito chocante, isso é um nível muito profundo, mas se Deus lembrou é porque é para falar, né? Quem tiver ouvidos ouça. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o domínio próprio é uma qualificação ministerial. Eu sei que nem todo mundo que escuta a gente aqui é um cristão que tem um ministério, né? Que é um chamado ministerial, vamos dizer assim. Mas se você que está me escutando tem um chamado ministerial, medite no livro de Tito 1, do 7 ao 8. Diz o seguinte: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes habitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. Gente, eu não sei vocês, eu sou ministra do Evangelho, e esse capítulo de Tito é chocante. Deus quer lhe alcançar, sabia? Porque do jeito que você não se dá ao vinho mais, eu não bebo, mas existe um ditado dentro do mundo cristão, eu não bebo mais, cristão, não, crente não come, mais bebe, esqueceram de ler. Não bebe, mas come, né? Não bebe, mas come, né? Tem até buffets em algumas cidades, inclusive na minha cidade, Maceió também sei que tem, que eu já escutei de uma amiga minha que mora lá, que se eles sabem que o casamento é de cristão, o valor é mais caro do buffet. Será que isso é certo? Será que isso, as pessoas estão exercendo o domínio próprio perante a comida? Será que é saudável? Será que é um bom testemunho? Será que é um bom testemunho? Será que é ser imitador de Cristo? Porque alguém pode exercer domínio próprio no casamento, na fidelidade conjugal. Pode exercer domínio próprio na parte de bebidas. Não bebo, só bebo coisas saudáveis. Na área de educar os filhos, na área da educação dos filhos, de não querer bater, que não querer espancar, domínio próprio na educação dos filhos, domínio próprio nas finanças, não viver endividado, gastar com moderação, com equilíbrio, mas esquece nos relacionamentos, mas esquece que existe execução, existe exercer domínio próprio na comida. E fica a reflexão para vocês, cristãos aqui, está exercendo domínio próprio na comida? Ou está com dificuldade? Nós tivemos uma aula que o tema era epigenética, e eu lembro que aí eu mandei a matéria lá no grupo, que 70% dos óbitos no Brasil, das vidas ceifadas, né, dos óbitos no Brasil, são por doenças fruto de um estilo de vida ruim, de más escolhas. Então, são problemas cardiovasculares, problemas relacionados a sobrepeso e obesidade em geral, de uma má saúde. Então, o que a gente supõe de tudo isso, o que a gente interpreta desse dado e dessa estatística, que até nós três conversamos, é que, assim, foram vidas ceifadas por irresponsabilidade, por negligência, por falta de mordomia. Porque quando Deus fala sobre governo, gente, o primeiro governo que a gente exerce é o autogoverno. O primeiro governo que nos é dado é o autogoverno. Eu tenho uma pergunta reflexiva. Mulheres cristãs, se um homem estiver dando em cima de você, você foge? Foge. Por quê? Porque você é casada. E você precisa fugir, ok? Mas se você está com obesidade, você foge das baganas? Ou você cede às baganas? Vamos falar da quantidade. Você tem comido além da conta? Já está satisfeita e come a mais? Porque são dois aspectos aqui. Rafa está falando de comer besteira. Mas eu pergunto, mesmo que não é besteira, você tem comido além da conta? Também é reflexivo. Porque a gente tem muitas alunas que falam que são ansiosas, né? Que é outro assunto que a gente vai chegar. A Loura colocou exatamente, tem dois aspectos: quantidade e qualidade. Isso. Então, imagina, tem tudo isso para eu, talvez, refletir. Então, não é... Porque tem gente que fala assim, não, mas eu só como comida de verdade.
mas um prato, meu amigo, abusa no almoço, janta aquele prato e vai dormir empapuçado, entendeu? Empalagado. Então, ou tem gente que talvez vai ser incomodado hoje com relação à qualidade daquilo que come, e tem gente que vai ser incomodado, principalmente, acredito que os homens, né? Ou as mulheres que vão no embalo dos homens, que a gente fala sobre isso, a composição corporal é completamente diferente. Por que a mulher casa e engorda? Porque ela quer comer igual. Ela tá sempre, ela olha do marido e o dela tem que estar igual. Isso quando ela não termina o dela e pega o dele, entendeu? Só que o resultado disso, a gente que conhece composição corporal sabe que para a mulher é uma bomba e para o homem vai demorar para ele sofrer é de dentro para fora, né? Então o homem vai demorar um pouco para aparecer. A mulher já faz um estrago logo no primeiro ano, entendeu? Seguindo aqui nosso cronograma, quais seriam os principais benefícios de exercer domínio próprio? A gente já conversou sobre isso aqui hoje, né? Mas o que é que a gente poderia deixar esclarecido aqui, transparente para a nossa audiência aqui? Quais seriam os principais benefícios de ser uma pessoa que exerce domínio próprio? O primeiro benefício que eu queria dizer seria agradar ao Senhor. E de quebra, você usar isso como motivo. Sabia que se você tiver o motivo certo, tudo fica muito mais fácil, porque clareza é poder. Uma pessoa que cai no coração dela essas verdades, eu tiro isso pelas nossas alunas, elas conseguem emagrecer de forma tão mais rápida e mais fácil. Gente, emagrecimento é pesado se você está querendo emagrecer para mostrar seu corpo. Mas se você entende que você vai precisar emagrecer para cumprir um chamado, um propósito, realizar seus sonhos, glorificar o nome do Senhor, fica fácil, como diz meu marido. Uau, meu Deus, é clareza, é poder, parece que as escamas do olho caem. E você diz, pronto, achei o motivo. Porque às vezes não é por que emagrecer, mas é para quem? Será que você não merece emagrecer, se cuidar pelo Senhor? Gente, agora eu estou espiritualizando mesmo, igual todo mundo faz. Você é templo, você tem que glorificar. Você viver no médico com dor de cabeça, com enxaqueca, com pressão alta, tendo que depender de um remédio, isso não glorifica. E traz medo, né? Traz medo de morrer. Esse medo também não é de Deus. Então, o primeiro benefício que eu digo é esse. Sim. Em relação a... Quando for a hora da dica, eu quero deixar uma dica, Rafa. Não sei que hora você vai conduzir aí para a gente deixar uma dica para quem está ouvindo a gente. Não, já pode falar, porque aí a gente vai... Eu queria falar de algumas alunas que deixaram claro para a gente que começaram a exercer domínio próprio, né? Em algumas situações. Então, já pode adiantar. Uma dica para quem quer começar. Começa fazendo jejum. Resgata o poder do jejum. Porque o jejum, ele é espiritual também, mas ele não vai beneficiar só a sua intimidade e a sua comunhão com o Senhor, ele vai beneficiar o corpo vai descansar, sabe? E assim, eu quero desmistificar, e nós três queremos nos unir e assim, romper com talvez um discurso de que eu vou morrer de fome, que eu fiquei 24 horas sem comer. Estabelece uma vez na semana para você vir, 12 horas, 16 horas, até evoluir para 24 horas. Esse é um grande primeiro passo. Você vigiar ali a qualidade do que você come, diminuir, vai ser na sexta, no sábado. E implementar o jejum acho que fica como dica principal, já é uma grande evolução e rumo a uma mudança, entendeu? Tati, eu lembrei de uma aluna nossa, Rielma, ela mora em Orlando, e ela deu um depoimento que, gente, ela é cristã, uma mulher poderosa em Deus, tá? Uma mulher com intimidade, mas ela assumiu a fraqueza dela nessa área, e ela era viciada em comer, compulsiva por comida, tá? E pensava em comer até sonhando. Então, olha aqui. Eu também já fui assim, tá? Mas eu tô contando dela porque às vezes eu só falo de mim mesma e eu gosto de contar os exemplos das alunas. E o depoimento dela foi claro. Gente, primeiro ela entendeu que ela tem um propósito em Deus de cumprir. Então, isso já foi a primeira coisa que clareou na mente dela, que ela nunca caiu essa ficha. E segundo, na prática, isso que Tati acabou de dizer, ela começou a fazer jejum intermitente, né? E aí é muito bom, porque ou você pode fazer também o espiritual,
com o intermitente, porque o intermitente é para o corpo e o espiritual é para o espírito, né? E ela... Todo jejum espiritual é intermitente. Isso. E simplesmente... Por isso que eu ia falar isso, Rafa. É porque o povo pensa que jejum intermitente é para emagrecer, né? Nem todo jejum intermitente é espiritual, mas todo jejum espiritual é intermitente. Que vai ser o mesmo benefício para o corpo. O corpo vai entrar em cetose e assim por diante. Então, o que acontece? O jejum, eu dei meu depoimento, que o jejum sanou muito a minha compulsão por comida, que a gente não fica pensando em comida, é uma coisa sobrenatural, muito bom. E ela deu esse depoimento que Tati falou aí. Então, experimenta começar com 12 horas de jejum, depois 14, e o ideal seria 16, né, para o seu corpo entrar em cetose, e você vai ver que você vai começar a ter outra vida. Comida não vai mais dominar a sua mente, porque você vai nem pensar mais nela. Gente, essa dica vale milhões. Se você pegar esse podcast, nunca for nosso aluno, já é um bom começo para você. Pelo amor de Deus. Eu vou dar... Revelação do reino do Espírito e o jejum. Eu vou dar outra dica poderosa. Eu vou dar outra dica poderosa agora. Hoje a gente tá assim. De bônus, declara, a comida não me domina, eu é que domino. Declare isso para as pessoas. Eu sou quem domino. A comida não me domina mais. Eu tenho controle, eu é que governo a minha boca. A minha boca abre e fecha na hora que eu quero e não na hora que o doce quer. Na hora que a comida aparece, que eu fico nervosa. Não, eu não fico mais nervosa com comida. Eu não fico mais... Declara, gente. Declara. Declara que você é outra pessoa. Declara. O jejum intermitente, a gente não vai falar nesse podcast dos benefícios do jejum intermitente, mas é inevitável você fazer jejum intermitente e obrigatoriamente elevar o seu nível espiritual para domínio próprio. Por quê? Porque se você tem compulsão para comida, por exemplo, e você decide fazer um jejum intermitente, você não vai poder comer. Naquele horário ali, você não vai poder comer. Então, você, de uma forma ou de outra, meio que automaticamente, você eleva o seu nível espiritual para exercer domínio próprio. Essa dica foi fantástica. E para minha dica, né? Rafa falou de declaração, Tati falou de jejum intermitente, e agora eu vou falar de meditação da palavra. Escreve 3 versículos e passa 7 dias meditando nele. Medite em Gênesis 1, 26, que você é quem domina, Deus criou você para dominar sobre todas as coisas. Lê Gálatas 5, todinho para você entender, né, a obra da carne, que antecede o fruto do Espírito na Bíblia. Você pode meditar em Provérbios, tem vários provérbios. Nessa parte que eu falei de Tito, tem muitos, Coríntios que eu falei aqui também, que você pode meditar. Pega essas passagens, anota, pausa aí o vídeo que você está assistindo, escreve num papelzinho, bota no post-it e todos os dias você lê. Sabe o que eu aprendi uma vez? Que a hora que você está com mais dificuldade, a Bíblia tem a resposta para isso. E às vezes você fica buscando externo, coisas que tem na própria palavra de Deus. Então, em vez de você ficar lendo sobre tudo e todos, fica lá só ruminando, meditando, e a luz vai chegando. Sabe aquele quartinho escuro, que você não estava nem ligando que ele estava lá, mas ele estava fazendo um estrago, né, criando coisa ruim, que quando a luz chega, o holofote chega, aquilo você vê a bagunça que está, e aí você vai consertar. Então, essa é a minha dica, meditar nos versículos que falam sobre esse assunto. Para finalizar, gente, para chegar aqui na reta final do podcast, qual seria o jeito errado de pensar sobre domínio próprio? Na mesma hora me vem o autocontrole emocional. A gente estava conversando nos bastidores um pouquinho, Tati falou daquele versículo da cidade, né, destruída e tal. Então, tipo, na hora que você pensa que domínio próprio é humano, é o jeito errado. Porque você pode até exercer um autocontrole diante da comida, um autocontrole emocional. Mas tem ou não tem, Tati Marcão, que está linkada com o auto? Que é Provérbios 25, 28, né? Eu vou até abrir aqui, ó. Provérbios 25, 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem. Aí tem várias versões, né? Que não pode conter o seu espírito, que não tem domínio próprio, mas ele compara com uma cidade completamente derribada, destruída, que não tem muros. Significa o quê? Ela não tem defesa, ela está vulnerável, ela está completamente suscetível ao ataque dos inimigos, entendeu? Então, se a gente trouxer isso para a comida, eu vou confessar, gente, eu fico muito assustada
quando, por exemplo, eu leio sobre glutonaria, porque, querendo ou não, os glutões não herdarão o reino dos céus. E se a gente for ver qual é a definição de glutonaria, ô Rafa, é o indivíduo que tem voracidade, que comete o excesso, é quem come exagerado, não tem nada fora do padrão de muita gente que... Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu não sou glutão, a Bíblia não está se referindo a mim. É um pouco que tapar o sol com a peneira, é um pouco que maquiar... Como é que a gente poderia... Me veio uma pergunta agora, fora do script aqui, né? Como é que uma pessoa poderia se auto-intitular glutão? Ou, por exemplo, se a pessoa não se autodeclara, não se reconhece, mas quais seriam os padrões? Como é que a gente poderia dizer... Eu peguei a definição aqui, Rafa, definição de dicionário. É claro, isso. Ó, comportamento que caracteriza o ato de se alimentar em excesso, de uma forma desregrada. Essa é a pessoa que é glutona. É a pessoa que come demais, come em excesso. Olha o que está escrito aqui. É uma atitude de descontrole perante a alimentação. É o vício pela comida. Por isso que o açúcar é o que precede a glutonaria. Porque o açúcar, ele leva você para o vício. Igual você dizer, eu vou tomar uma taça de vinho, uma cervejinha todo dia, mas isso vai levar você. Entende, gente? Então, isso é muito sério. 3 pontos de atenção. Os cenários que eu frequento, o ambiente que eu vivo e as pessoas que eu ando. Aí a gente já ia agora aqui dar outro podcast de glutonaria e outro podcast de ambiência. Sobre ambiência. Então, eu queria só fechar com o que a gente começou. Queria ler um parágrafo aqui que eu achei fenomenal para a gente fechar. Nunca esqueça, nós fomos enxertados na videira verdadeira para darmos fruto. Falamos aqui de um fruto do Espírito, domínio próprio, ok? Ele nos designou para isso. Para quê? Diga, dar fruto, ter domínio próprio, né? Não sejamos como a figueira, que cheia de folhas decepcionou a Cristo, quando este procurou algo nela para comer e não achou. Cumpramos, de fato, o propósito estabelecido para nós, não tendo apenas aparência, mas sendo o que fomos criados para ser, dar fruto. Você tem dado fruto? Tem ganhado muitas vidas e tem perdido o domínio próprio? Fica essa reflexão. Essa reflexão para o próximo podcast. Chegamos aqui no finalzinho, tá, gente? Espero que vocês tenham absorvido essa mensagem tão poderosa sobre o domínio próprio. A gente vai orar, mas antes... recomenda esse podcast para algumas amigas suas aí que você sabe que está perdendo o domínio próprio, está comendo demais, a glutonaria está sutil, está chegando sorrateira na vida de muita gente. Encaminha esse podcast aqui para essas pessoas. E o nosso objetivo, o nosso propósito desse podcast é alertar realmente, é clarear, porque a gente sabe que clareza é poder, né? A respeito desse assunto realmente tão um tanto quanto perigoso, né? A falta de domínio próprio é um tanto quanto perigosíssimo, tá? Vamos orar, então? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um encontro aqui virtual, um encontro online, Pai, que nós sabemos que será tão impactante quanto se fosse presencial, com centenas e milhares de pessoas, Pai. Coloca na frente das pessoas que precisam ver esse vídeo, Senhor, esse podcast, e as pessoas que estejam com dificuldade de exercer domínio próprio, as pessoas que estão indo pelos caminhos e veredas da glutonaria, caia esse vídeo no colo delas, Pai, e cause impacto em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim será. Assim será. Tchau, gente. Até o próximo podcast, Verdades sobre Emagrecimento.